Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre memória virtual. Então o que é a memória virtual? Da mesma forma que existe uma memória cache entre a memória principal e o processador, com o objetivo de facilitar o acesso pelo processador, a memória virtual ela funciona como se fosse um grande cache para a memória principal e para a memória secundária. Ou seja, ela facilita o acesso a dados que encontram na memória secundária. A memória virtual ela é gerenciada um pouco pelo processador, mas principalmente pelo sistema operacional. Então é um assunto que você vai ver muito melhor quando você for estudar aí sistemas operacionais. A memória virtual ela tem essencialmente três objetivos. O primeiro objetivo é o swapping, ou seja, a memória virtual ela emula uma memória maior do que você tem na sua memória primária, na sua memória principal. Por isso que você usa seu computador e abre um monte de programa, é difícil, né, você ter um erro dizendo assim, não há memória suficiente. Por quê? Porque a memória virtual, que é o que de fato o sistema operacional utiliza, ela usa a memória principal, que seria representada aí no hardware pela memória RAM, mas ela também utiliza um pedaço do disco, quando ela necessita. Quando não cabe mais dado na memória principal, na memória RAM, ela utiliza um pedaço do disco. E esse pedacinho do disco é o que nós chamamos de área de troca ou swap. Então quem aí já instalou Linux e configurou a sua partição swap, ela serve justamente para isso, para utilizar um excesso de memória quando a memória principal já estiver saturada. Então essa utilização do disco como uma parte da memória principal não seria possível se você não tivesse uma abstração da sua memória principal nessa memória virtual. O segundo objetivo da memória virtual é fazer uma proteção. Então você imagina que no seu sistema operacional há diversos programas rodando ao mesmo tempo e eles estão utilizando a memória. Se não houvesse uma proteção de uso à memória, muito provavelmente poderia acontecer de um programa malicioso estragar dados que estão na memória e estão sendo utilizados por um outro programa. Então cada programa tem o seu endereçamento virtual. Esse endereçamento virtual ele é privado, ele contém código e dado específico daquele programa e, então, por ser privado, outros programas não são capazes de enxergar o endereçamento virtual, tá? De outro programa. Então, quando você está lá em linguagem C, você está programando, tá? Você manda imprimir o conteúdo de um ponteiro, por exemplo. E você vê aquele endereço de memória saindo, você pensa assim, agora eu virei um hacker. Agora eu vou acabar com os dados de todo mundo, vou fazer um vírus, espalhar na rede que ele fica atacando dados de outros programas. Olha que ideia genial. Só que o problema é que aquele endereço que você está vendo quando você manda imprimir lá o seu ponteiro é um endereço da memória virtual. Então você não consegue invadir endereços de memórias de outros programas, porque o sistema operacional faz essa proteção pelo uso da memória virtual. Ok? E ela também, né, serve para fazer relocação, né? Ou seja, você sai de um endereço virtual para um endereço físico, tá bom? Então você tem aí uma tradução feita pela CPU e pelo sistema operacional, ok? Quando você usa uma memória virtual, você tem blocos de dados, igual na memória cache, mas os blocos de dados que você tem na memória virtual são chamados de página, ok? E quando você tenta acessar um dado e esse dado não está presente na memória virtual, né, acontece uma falha, né, igual na memória cache. Só que a falha que você tem na memória virtual chama-se falha de página. Então a gente vai ver muita semelhança aí, né, entre memória virtual e memória cache, já que ela é um cache da memória secundária. Então, só para a gente entender, então, como é que funciona o acesso à memória virtual? Então a gente tem ali um conjunto, uma lista, né, de endereços virtuais que a gente pode enxergar aqui nessa primeira tabela aqui, né? Para cada endereço aí virtual, a gente tem uma tradução para um endereço físico, tá bom? Essa tradução a gente vai discutir daqui a pouquinho como ela acontece. O importante da gente enxergar desse primeiro esquema é que o endereço virtual ele pode ser mapeado tanto para um endereço físico quanto para um endereço de disco. E esse endereço de disco que a gente pode mapear aí o nosso endereço virtual, ele está justamente na área de troca ou na swap do disco. Tá bem? Então vamos pegar um exemplo. Suponha que a gente tem aí as nossas páginas, ou seja, os nossos blocos de dados, de 4 KB, tá bem? Então a gente tem aí 2 elevado a 12 bytes.
Isso significa que essa lista de endereços virtuais ela tem tamanho de 2 elevado a 12, tá bem? E para endereçar cada um desses bloquinhos aqui, a gente precisa de 12 bits, ok? E é isso que a gente enxerga nesse esquema à direita, tá? Então, quando a gente pega um endereço virtual, a gente tem, em primeiro lugar aqui, o deslocamento da página, que é justamente os 12 bits aqui que são necessários para a gente mapear uma página. E a gente tem o número aí do endereço virtual, tá bom? Seria o nosso endereço virtual, o número da página, né? Esse é o número da página que passa por uma tradução para um endereço físico, tá bem? E o endereço físico também considera esse offset da página. Relembrando, né? Esse offset aqui, ele nada mais é que você pegar bit a bit, né? Então, byte a byte, desculpa. Então, você pode enxergar a sua memória como um conjunto de bytes e você agrupa ele em blocos, né? Então, se eu estou agrupando ele em blocos de 4 kilobytes, então 2 elevado a 12 bytes, então tem que pegar a capacidade total da minha memória e dividir ela, né? Por 2 elevado a 12, tá bom? Que é o tamanho de cada bloco. E aí eu vou ter um conjunto de blocos. E quando eu faço essa divisão no binário, justamente eu estou pegando esses últimos bits aqui, né? Do meu endereço binário, que são esses 12 bits aqui. Ok? Nesse momento você pode se perguntar o seguinte, mas lá na memória cache eu tinha uma tag, né? Essa tag que a gente tinha na memória cache, ela não é necessária na memória virtual. Por quê? Porque ao contrário da memória cache, que a memória cache é menor que a nossa memória principal, a memória virtual ela é maior que a memória principal, então não preciso de uma tag. Tá? Essa tradução ela é feita diretamente, eu não preciso utilizar uma tag. Ok? Muito bem, então quando há uma falha de página, ou seja, a página não está presente ali na memória virtual, ela tem que ser recuperada do disco, tá bom? E essa recuperação, como a gente sabe, o acesso ao disco é o acesso mais lento que tem na hierarquia de memória, então esse acesso consome milhões de ciclos de clock e a gente não quer isso. Tá? Esse acesso sempre é gerenciado pelo sistema operacional, ok? Então o objetivo é minimizar a taxa de falhas de página, ok? Então, para fazer essa minimização, uma memória virtual ela funciona com mapeamento associativo. O que significa mapeamento associativo? Lá na memória cache, a gente utilizava mapeamento direto, ou seja, um endereço da cache ele correspondia a um único endereço da memória principal e vice-versa. Na memória virtual, não. Tá? Por exemplo, esse primeiro bloquinho aqui da memória virtual, ele não necessariamente vai sempre mapear esse bloco aqui da memória física. Tá? Pode ser que ele mapeie em algum momento outro bloco da memória física. Então isso a gente chama de mapeamento associativo. E aí o que acontece? Quando há uma taxa de falha, então a gente tem que carregar uma página do disco e substituir isso na memória virtual, tá bem? E quando a gente faz essa substituição, o sistema operacional tem um conjunto de algoritmos inteligentes para fazer essa substituição com o objetivo de minimizar a taxa de falhas. Então a taxa de falhas sempre é mínima. Sempre, cada avanço, né, os algoritmos de substituição de páginas avançam, né, com o passar do tempo. Muito bem. Então, quando é feita uma tradução de endereço, a gente utiliza uma tabela de páginas, ok? A tabela de páginas ela é um vetor de páginas, ok? E ela nada mais é que um vetorzinho e cada posição desse vetor corresponde a um endereço virtual daquela página. Ok? Então a nossa tabela de página nesse desenho aqui, ela é representada por esse grande vetor aqui, que é essa tabela. Tá? Então esse vetor ele ele é indexado, né, pelo endereço virtual que a gente está procurando, tá bem? Ou pelo endereço da página. Ele tem um bit de validade aqui para indicar se aquela página é válida ou não, tá ok? Então, por exemplo, se ela não estiver presente na memória principal, aquela página ela tem um bit de validade 0. Sabe que a gente tem que carregar aquela página na memória principal. Tá? E se ela estiver na memória principal, ela contém 1. Tá? Então é igual ao bit de validade que a gente tinha na memória cache. Tá? Essa tabela de páginas ela encontra-se na memória principal, porque é uma tabela grande. Então, para isso, existe um registrador que ele se encontra no processador. Tá? Esse registrador contém um endereço de memória onde localiza-se a tabela de páginas. Então, esse é o endereço reservado da memória. Né? Então, quando vai ser feita uma tradução de endereço, primeiro procura-se onde se encontra a tabela de páginas na memória, nesse registrador especial do processador.
encontra-se a tabela de páginas e se faz a tradução. De que forma? Então, dado o endereço virtual, a gente vai ter aqui o offset da página. Tá bem? Esse offset da página ele vai ser direto para a memória, tá? Porque o mesmo agrupamento em blocos de dados que a gente tem na memória virtual é o mesmo agrupamento em blocos de dados que a gente tem na memória física. Então, se a gente acessa blocos de 4 em 4 KB, que nem no exemplo anterior, na memória virtual também quero acessar 4 em 4 KB na memória física. Ok? É o que sobra do nosso endereço virtual, aqui nesse exemplo, com 20 bits. Então, eu tenho uma memória virtual aí com 2 elevado a 20 índices, né? Esse endereço virtual, então, ele corresponde a um índice da nossa tabela de páginas, digamos esse índice aqui destacado em cinza. E aí, o que a tabela de páginas contém é o endereço físico, ok, desse dado. Então, essa tradução é feita dessa forma, tá? Não existe, então, novamente, não existe uma tag nessa tabela, igual existe na memória cache, porque essa tabela ela é maior que a memória física. Então, se vocês repararem aqui, essa tabela ela tem 20 bits, ou seja, 2 elevado a 20 posições, e a memória física tem apenas 18, tá vendo? Então, ela tem 2 elevado a 18. Então, ela tem muito mais posições na memória virtual que na memória física.